Meu nome é Daniel Felipe Dalla Rosa, eu tenho 26 anos, eu me formei final de 2017 na cidade de Indaial e atualmente eu resido em Blumenau, Santa Catarina. Eu terminei a faculdade e eu não sabia ainda qual carreira eu queria seguir, a minha família é mais da advocacia, mas eu estagiei no Ministério Público por ocasião da faculdade e depois eu recebi um convite para ser assessor no Ministério Público de Santa Catarina. Então, ao longo do processo de assessoria, surgiu esse desejo pela carreira do Ministério Público e de se tornar membro. Então, eu optei por iniciar os estudos para concurso em julho de 2019. Desde lá até aqui, então, não teve interrupções, uma dedicação só exclusiva para o Ministério Público, né? Eu só presto provas para promotor, é uma preparação bastante exclusiva para Ministério Público. Eu prestei algumas provas já para promotor, eu prestei o Ministério Público do Distrito Federal, foi a minha primeira prova, eu não passei por 3 pontos na objetiva. Depois eu prestei o Ministério Público de Minas Gerais, eu passei na objetiva, mas reprovei em penal, na discursiva. Depois eu prestei o Ministério Público de Santa Catarina, eu passei bem também na prova objetiva e na discursiva eu fiquei por 0,3 na prova de penal. E depois eu prestei o Ministério Público do Paraná, eu aprovei na prova objetiva e na discursiva eu estou aprovado em 10º lugar. E também passei no Ministério Público de Tocantins na primeira etapa e na segunda etapa, na discursiva, eu estou em 2º lugar. Eu comecei a estudar em julho de 2019, ainda não tinha a pandemia e no início é bastante conturbado o estudo, você não tem uma rotina ainda de estudo, você não sabe o que é bom, o que não é, com o que você aprende mais fácil, com o que não. Então, esse primeiro ano é muito de descoberta, assim, de como estudar direito, o que melhor funciona para um e não para outro. E aí, em meados de janeiro, fevereiro de 2020, veio a pandemia. Foi algo muito negativo, mundialmente, mas para mim, na questão do estudo, não teve um efeito negativo, pois eu estava bastante já isolado estudando e com a pandemia eu fortaleci ainda mais esse fechamento assim, para ficar estudando. Então, eu consegui, ao longo da pandemia, me dedicar bastante para o estudo, não houve um comprometimento, foi até um impulso para estudar mais ainda, né? Já que eu estava em casa, com home office também do trabalho, então eu aproveitava ainda mais esse período para estudar. Sempre trabalhei 8 horas na assessoria do Ministério Público e ao longo do dia projetava ali horários para estudo, né? Sempre com bastante responsabilidade, foi um período em que eu renunciei muita coisa, mas sempre mantendo o equilíbrio emocional também, né? Vendo a família, datas comemorativas, nunca abandonei a vida para só estudar, mas bastante renúncia, com muita responsabilidade em cumprir as metas estabelecidas. No início do estudo eu sempre tinha essa visão de que quem conseguia passar para promotor ou para juiz eram gênios, pessoas fora da curva, só que à medida que você vai estudando e vai avançando no conteúdo e vai começando a ter resultado nas provas, você vê que é algo alcançável e quando tu internaliza que é possível, tu gera uma energia que se direciona ao aprendizado. Então, a partir do momento que eu internalizei que eu vou ser promotor, em algum momento, isso gera um esforço a mais e não é preciso estudar 10, 12 horas por dia, né? Se conseguir, ótimo, vai talvez antecipar o projeto, mas se manter uma rotina de estudos com responsabilidade, estudando todos os dias ou tirando um dia de descanso, é possível, não precisa abandonar tudo só para estudar, é plenamente possível conciliar trabalho com estudo, com família, mas tendo muita responsabilidade para cumprir as metas. Eu acredito que não exista um método pronto, que tem que seguir aquilo para ser aprovado. Muitos dos aprovados estudam de uma forma, eu estudo de outra, então cada um se descobre no meio do processo. Então acho que é importante uma autorreflexão ao longo do estudo para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Eu aprendi muito com as reprovações, mais do que as aprovações, e sempre após cada reprovação uma autorreflexão do que eu devo mudar, do que eu devo continuar. Então, acredito que esse processo de se autoavaliar de como está o estudo, ele é muito importante para a progressão. É a primeira prova oral aqui no Paraná e no Tocantins. Nunca tive a experiência de prova oral ainda, mas vamos lá. Foi muito positivo o curso, pois ele muito simula uma prova oral. Inclusive, antes teve a banca simulada com os professores e é bem um cenário de prova oral. Você é chamado, entra na sala, há toda aquela tensão de prova oral, então é bem uma simulação como é no dia da prova oral. E o curso também apresenta
psicóloga, fonoaudióloga que te corrige alguns vícios que você tem na fala, na postura, na forma como se comunica, na forma como reage numa pressão do examinador. Então tudo isso é válido para a gente aprender agora, ajustar até a prova oral e entregar o máximo possível por ocasião da prova oral. Então o curso foi bem válido nesse sentido. São muito bons, professores aqui do Paraná, também tem um promotor de justiça de Santa Catarina com bastante experiência na prova oral, na fala, bastante conteúdo para agregar também. Então foi bastante válido e muito aprendizado. Acho que é bastante importante ter esse feedback desses profissionais antes da prova oral, porque tanto comigo quanto todos os outros colegas tinham vícios, seja na fala, seja na postura, seja na forma como se posiciona. Na simulação anterior eu fiquei muito para frente, por exemplo, né? Eu não relaxei, eu fiquei um pouco tenso, as mãos um pouco travadas, então essa é uma forma de se avaliar e tentar dar uma relaxada maior, a questão dos ombros, da postura na hora, para até desenvolver melhor e o raciocínio sair de uma forma mais tranquila e serena, né? Você simular uma banca real, você já se percebe quais as reações e o que deve se evitar e o que deve melhorar. Então, passar por essa experiência é muito válido para, no dia da prova oral, já ter vivenciado aquilo e ser uma situação mais normal no dia, né? Então, acredito que seja muito positivo nesse sentido. Tá todo mundo na mesma luta, né? Todo mundo com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas todo mundo almejando o objetivo de ser promotor de justiça. Eu vim de outro estado, inclusive, foi bastante válido, recomendo, inclusive, pois é uma simulação real, né? E você vê também as arguições dos outros colegas, você aprende também com eles, seja com a qualidade da arguição deles ou com alguns vícios, você internaliza para não fazer ou copiar, eventualmente, algum ponto positivo, né? Então, entendo que foi um fim de semana bastante válido. Eu acredito que é muito importante escolher a carreira que você quer seguir e, a partir desse momento em que há essa escolha, fazer um planejamento de estudo, no sentido de verificar qual horário você vai estudar, conversar com a família também para que ela entenda que aquele período é necessário para que não haja interrupções e manter uma constância do estudo, dentro de cada particularidade de cada um, com o horário que consegue, mas manter uma constância. Eu acho que é muito negativo muitas interrupções no estudo, no sentido de parar 1, 2 meses de estudar. Então, manter uma constância, nem que por vezes haja necessidade de reduzir o número de horas de estudo, mas manter essa pegada até a aprovação e tentar aprender o máximo possível com as reprovações e sempre acreditar que é possível. A partir do momento que eu passei a acreditar que eu vou me tornar promotor de justiça, isso facilita o caminho e você se visualiza no cargo. Então, a minha mensagem é de persistir, lutar muito. É sofrido esse estudo para concurso, é muito solitário, mas se você tiver essa energia de saber que você vai alcançar, você consegue essa energia para suportar todo esse caminho que é doloroso, mas no final, com certeza, vale a pena.